Eu vou te contar um segredo aqui baixinho, baixinho. Deixa eu te falar algo. Não atribua aos outros aquilo que é para você fazer. É sobre isso e algumas outras coisas que a gente vai conversar hoje. Como é que você está? Espero que bem. Espero que a gente continue bem desse jeito. E para isso a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos da nossa vida. No que diz respeito às nossas ações. 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, a história do Davi, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos mostra muitas coisas, mas ali no capítulo 11 e 12 vai nos mostrar como nós não devemos fazer algumas coisas. Davi vem de uma sequência de acertos maravilhosos e aqui ele dá uma escorregada. Sabe por quê? Primeiro, porque ele vai atribuir a Joabe fazer aquilo que era para ele fazer. No capítulo 11, no começo é dito que chegava uma época ali da primavera, quando havia guerras, etc. O rei deveria ir à guerra e ele não foi. Ele estava deitado, de boa, no meio da tarde, na cama dele, bem ocioso, sem saber o que fazer. E quando a gente não tem um propósito bem definido, quando a gente não sabe o que fazer com o nosso tempo, a gente vai desperdiçar ele, a gente vai deixar de focar no que é para ser focado e vai acabar olhando para o que não era para ser olhado. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele deixou de se preocupar, se atentar e fazer o que era para ele fazer como rei, como líder e ir à guerra, atribuindo a Joabe fazer aquilo que era para ele fazer. Veja só que delegar não é a mesma coisa que delargar. Ele não precisava ir à frente da batalha, mas ele precisava estar lá. De repente, se isso tivesse ocorrido, não tinham acontecido tantas coisas na vida do Davi. E pelo fato dele não estar ido, estar ali deitadão, sem fazer nada à tarde, ele levantou-se e foi ali olhar para onde não era para olhar e encontrou-se com Betseba, uma bela mulher, tomando banho e desejou ela. E aí, pessoal, os erros, falhas, pecados, etc., falha de caráter, tantas coisas que são negativas, elas não começam de uma hora para outra, gigantescamente, começa pequenininho. As nossas falhas, as nossas debilidades, os nossos erros, muitas vezes eles começam com alguns indicadores, com algumas coisas pequenas, mas existem alguns problemas que a gente não consegue identificar, ou, na verdade, a gente não reconhece quando eles acontecem. Bem, Davi ali, ao bater o olho, ele poderia ter saído, mas não. Ele continuou olhando e ao olhar ele desejou uma mulher que não era dele, planejou um assassinato e executou isso. E aí, lá na continuidade, no capítulo 12, o erro continuou. Lembra que eu falei que nossas falhas e nossos erros e debilidades não começam gritante, começa pequenininho e às vezes a gente dá até algumas desculpas muito bem elaboradas, nem que seja para nós mesmos, né? Para continuar fazendo as coisas erradas. Davi continuou. Ali agora ele não só tinha desejado a mulher de um soldado dele, como havia se deitado com ela, havia engravidado ela e planejado o assassinato do marido dela, que ainda depois tomou ela para si. Como que algo bem, agora eu vou ter quem eu quero totalmente para mim e tá tudo certo por aqui. E veja só que o que é maravilhoso é que mesmo quando a gente dá algumas desculpas para nós mesmos, Deus, de uma forma ou de outra, nos corrige, nos mostra que estamos errados. Ou Ele mesmo fala com a gente, ou Ele coloca pessoas. E ali Deus usou Natan. Olha, como eu gostaria que tivesse mais Natãs por aí. E eu espero em Deus que você tenha um Natan na sua vida, um profeta de Deus, alguém, um amigo de verdade, para poder esfregar na sua cara o seu erro. Eu espero que eu tenha amigos que possam me mostrar isso. Uma vez eu falei para um certo amigo, uma certa pessoa, que a minha ideia de amizade não é alguém que fica dando tapinha nas costas, mas é alguém que vai me mostrar, a hora que eu precisar ser mostrado que eu estou errado. E foi isso que Natan fez, além de ser a responsabilidade, porque Deus tinha falado aquilo para ele, ele foi amigo de Davi e mostrou para Davi que foi muito rápido em julgar a causa da pessoa a qual ali foi atribuída. Dá uma lida lá no texto, eu vou deixar depois na descrição, você dá uma lida lá também, tá? Ele foi rapidinho, foi rápido em julgar e condenar o homem, o suposto homem que tinha feito algo errado. Só que Natan contou-lhe uma história, uma parábola e apontou: você, esse cara, você, esse homem. E aí, a gente tem que aprender algumas coisas, né? Dentre elas, vou recapitular. Primeiro, a gente deve
tomar cuidado em não atribuir para os outros o que cabe a nós. Delegar não é delargar. Eu preciso acompanhar aquilo que é para eu fazer. Eu preciso manter meu foco ativo e eu preciso estar prestando atenção naquilo que é importante. Realmente, fazendo o que eu preciso fazer. Eu não posso ser rápido em julgar as causas dos outros. O que eu preciso muitas vezes é olhar no espelho, entende? Para poder identificar que muitas vezes eu sou, como é dito em outra parte das escrituras, como aquele cara que está olhando um cisco no olho do outro e tem uma trave no meio do meu. E é isso que a gente precisa aprender com isso. O que eu preciso também, além de não ser rápido em julgar e condenar, eu preciso aprender e entender que tudo que a gente faz repercute em outras pessoas. Depois de tudo isso, Deus vai dizer o que iria acontecer com Davi e com a família dele. E aquilo que ele tentou fazer em oculto, Deus ia fazer às claras, para demonstrar que nada ficou oculto e que Deus é justo e que Deus conduz as coisas da forma correta. E aí Davi vai colher esse respingo nele e na família dele, porque quando a gente comete alguma coisa que é errada, que tem esse fundo de falha de caráter ou de qualquer outra coisa, acaba se respingando em outras pessoas. Foi isso que aconteceu com a família dele, e pode ter certeza que é isso que acontece com a minha e com a sua, e com todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos quando a gente comete algum erro. E eu não vou mais errar, Fernando? Claro que vai. Mas aqui são dicas preciosas para que a gente possa analisar, pensar sobre isso e aplicar nos momentos que forem necessários em nossas vidas. Então, se esse vídeo foi interessante para você, faça aquilo que eu sempre estou pedindo para você fazer. Se você quiser, se você puder, se você achar que é importante para outras pessoas e para você também. Tá bom? Obrigado por ficar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Vamos que vamos.